pessoal, tá aí um excelente dia para você dar um basta em todas aquelas coisas que não vêm funcionando ao longo da vida e começar a plantar sementes novas para uma colheita nova. Tá preparado? Bora lá então. Deixa eu te contar uma coisa. Um dia lá atrás, eu comecei a me questionar: por que será que a gente vive uma vida às vezes tão mediana, sabe? De resultados tão mais ou menos. Você tem gente vivendo vidas extraordinárias, com experiências extraordinárias. Isso me trouxe até um pouco de depressão, porque eu fui ficando triste no entorno daquilo, porque eu não sabia resolver isso. Eu não sabia como é que isso funcionava direito. Mas eu estou falando disso lá de 20 anos atrás. 20 anos atrás, a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, a internet, conectando a gente com o mundo inteiro. E deixa eu te falar uma coisa, esse lance de conectar com o mundo inteiro, ele é extremamente positivo, né? A gente consegue ter notícias de tudo que acontece em um minuto para outro, que está acontecendo do outro lado do oceano, enfim. O problema disso também é que tem gerado uma onda de frustração gigantesca, porque a gente vê pessoas que estão realizando, se realizando, tendo realmente vidas extraordinárias, e você olha para a sua própria vida e de repente pensa, poxa, por que eu não saio do lugar? Entra ano e sai ano, a minha vida é sempre a mesma coisa. A internet trouxe isso. Ao mesmo tempo que trouxe velocidade, agilidade para a nossa vida, a internet gerou uma comparação absurda, que machuca às vezes. Mas às vezes a gente não sabe o caminho, não sabe o que fazer. E foi o que aconteceu comigo 20 anos atrás, quando nem tinha internet. Então eu não tinha ainda essa enxurrada de coisas legais e extraordinárias que eu via outras pessoas vivendo. Porque assim, gente, a gente tem duas opções na vida. A gente pode ter uma enxurrada de coisas tristes, de notícias tristes, e a televisão traz muito disso, né? Nos noticiários, se você ligar o noticiário, realmente é para terminar o dia chorando, porque é uma enxurrada de más notícias, de desesperança, de sementes ruins. E aí você pode ir para a internet, que é uma pegada ilusória também, de uma vida, às vezes, que pessoas estão lá tirando fotos, mas é claro que elas estão mostrando só o viés legal da vida delas. E eu até sou adepta disso. Acho que você precisa realmente mostrar para as pessoas o que está funcionando. Para que eu vou mostrar o dia que eu estou internada no hospital, ou o dia que eu estou doente, ou o dia que meu filho está com febre? Eu não vejo muito sentido nisso. Na verdade, dividir as dores não traz muito ganho. Mas dividir as alegrias é um prazer. E a internet tem esse lado, as pessoas dividem aquela viagem extraordinária, aquele momento de romantismo no relacionamento, mais um ano de casado, aquele bebê que nasceu, aquele aniversário do filho, as pessoas dividem os momentos felizes. Só que isso, ao longo do tempo, se sua vida não vai crescendo, se sua vida também não vai tendo momentos como esse, mesmo que você não seja uma pessoa de internet, de repente você fala, não, Van, eu não gosto de ficar compartilhando a minha vida na internet. Tá tudo bem. Mesmo que você não seja essa pessoa, tá tudo bem. O problema é que vai acumulando dentro de você. Você começa a fazer uma autoavaliação. Por que eu não vivo momentos extraordinários como esse, mesmo que eu não vá compartilhar? Por que eu não tenho esses momentos? Você já parou para pensar nisso? Eu parei para pensar nisso lá atrás. Meu nome é Vanessa Santana, mas pode me chamar de Van, tá? E eu vivi esse momento de sofrimento, de real sofrimento, assim, realmente eu cheguei a entrar num estado de depressão por causa desses questionamentos. Eu pensava, poxa, por quê? Sabe, será que vai ser sempre assim? Será que vai ser isso? E eu estava ali nos meus 20 anos, sabe, entrando no mundo profissional, fazendo faculdade, e aí as coisas são bem desafiadoras naquela época. Enfim, eu olhava para a vida em volta, olhava para as pessoas à minha volta e falava, gente, eu não vejo ninguém extremamente feliz. Eu não vejo ninguém, sabe, naquele super relacionamento. Aliás, eu vejo casais que estão há 20 anos casados já esgotados desse casamento. Foi bem nessa época também que meus pais estavam se separando. Então, assim, eu olhava em volta e não via pessoas realmente satisfeitas com a própria vida. E dentro de mim tinha um sentimento assim de que, poxa, a vida pode ser mais do que isso. A vida pode ser mais do que todas as pessoas estão vivendo, mas eu não sabia nem como. Como fazer, para quem pedir ajuda, não tinha a internet que a gente tem hoje. E eu lembro que isso acabou gerando, sim, uma depressão, isso perdurou por alguns anos, tá? Até que em 2009, tá? Em 2009, quando eu já tinha 30 anos, 30 e pouquinhos anos, 33, 2009 eu tinha 33 anos, eu tive acesso a uma imersão em Curitiba. Você ia para um local e você ali tinha todo um conteúdo de inteligência emocional. Gente, e aquilo mudou a minha vida. Mudou a minha vida, assim, de uma forma absurda, porque eu passei
há até a chance de olhar para dentro e não para fora, sabe? Então, assim, às vezes a gente fica buscando que as coisas que nos completem estejam fora. E elas não vão estar fora, elas vão estar dentro de nós. Só que tem tantas pecinhas ali que não tem encaixe, tantas peças. Pensa num quebra-cabeça onde você não tem a foto da caixa. Quando você compra um quebra-cabeças, você tem a caixa, né? Ali tem a imagem final que você precisa. Então você coloca lá a caixa e usa essa imagem final como referência. E você vai montando. A vida não tem a caixa. A vida não tem a foto final. Quem constrói a foto final somos nós. E aí eu te pergunto, que foto final será que você quer para sua vida? Você já parou para pensar nisso? E aí eu fiz essa imersão, voltando aqui só para a história, para contar para vocês, para compartilhar isso, e por que eu cheguei aqui onde eu estou agora. Eu fiz essa imersão e saí de lá realmente preparada para uma nova construção. Ainda muito engatinhando nisso, mas preparada para uma nova construção. E ali começou, sim, uma nova construção. Ali eu tive novos desafios na minha vida, mas é diferente. Eu falo que quando você tá mais fortalecido, você recebe os desafios de uma outra forma. Você aprende a significar esses desafios como uma oportunidade. Todos os dias, hoje em dia eu acordo sabendo que eu vou ter desafios. Já é meio que um acordo que eu fiz comigo mesma. Eu sei que vai ter desafio. E não é porque eu espero o pior da vida, não. É porque eu sei que eu vou ter desafios. E que eles também me fortalecem. Esses desafios me tornam a pessoa mais forte que eu desejo ser. Me tornam uma pessoa mais preparada. E aí eu fui tendo desafios e esses desafios foram me tornando realmente uma pessoa com mais envergadura. Eu falo muito nisso, a gente precisa criar envergadura. Às vezes a gente se coloca de uma forma muito frágil na vida e é preciso que a gente se fortaleça. De repente você está lá pensando, poxa, como é que eu vou viver uma vida cheia de produtividade, cheia de realização, mas você não tem nem a força necessária para que isso aconteça. Você ainda está muito frágil, as coisas acontecem na tua vida e você significa da pior forma possível. Vã, mas é porque você não conhece a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós temos muitos desafios. Mas o que diferencia uma pessoa feliz, uma pessoa produtiva, uma pessoa que realiza muito, de uma pessoa que não consegue realizar nada, é a forma como essa pessoa significa cada um dos acontecimentos que vem para a vida dela. Sabe? Entendendo que a nossa vida é constante plantio e colheita, o tempo inteiro. O que eu estou vivendo hoje é fruto de um plantio que eu venho fazendo na minha vida nos últimos anos. O que eu vou viver daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, é fruto de um plantio que eu estou fazendo nesse momento. Nesse exato momento, gravando esse vídeo aqui para vocês. Então, quando eu ressignifiquei essas coisas e entendi que eu poderia, sim, através das minhas próprias atitudes, começar a ter uma vida muito mais congruente com aquilo que eu queria como resultado, os resultados vieram. Melhora no relacionamento. Então, assim, realmente, eu estou casada, eu vou fazer 16 anos de casada em fevereiro, e eu posso dizer que o casamento foi totalmente restaurado, sabe? Conseguimos falar uma língua que seja bom para ambas as partes, sabe? Filhos crescendo num ambiente muito mais saudável, num ambiente que permita que eles evoluam e coloquem para fora as melhores características deles, onde eles se sintam seguros e amados, porque se sentir amado é uma necessidade humana, é uma necessidade básica humana. Outro ganho, profissionalmente, aprender a dizer não, aprender a selecionar aquilo que realmente traz algum tipo de ganho, e não só o ganho financeiro. O ganho financeiro ele é uma consequência das nossas decisões diárias. É importante que você reconheça aquilo que você tem vontade de fazer. O que arde no seu coração? No que você é bom? No que as pessoas dizem que você é bom? Por que será que você se afastou disso? Por que será que você foi enveredando por um outro caminho que talvez não fosse da tua conta? Que talvez não fosse para você? Sabe? Ganhos espirituais, sabe? A conexão com Deus. Quando a gente começa, quando a gente entra, quando a gente faz esse movimento de se conhecer, a gente aumenta a nossa conexão com o Criador, seja lá qual for a tua fé, seja lá qual for a tua crença. Se você acredita que existe um Deus superior a tudo isso que a gente vive aqui na Terra, a sua conexão precisa existir, uma conexão com Ele, porque tem coisas que a gente não vai resolver. Tem coisas que a gente não vai conseguir resolver na força do nosso braço. Talvez seja na força da nossa oração, do nosso joelho dobrado, sabe? Da nossa fé, da nossa crença de que tem uma força maior nos acompanhando, nos protegendo, nos direcionando. Sabe? Então, esses ganhos, eles são imensuráveis.
Porque no final das contas, quando você para e pensa, poxa, eu tenho uma família que funciona, né? Eu tenho um relacionamento de casal que funciona, sabe? Eu tenho uma relação com Deus que funciona, que eu consigo acreditar nele, descansar nele. Será que você tem conseguido descansar em Deus a ponto de poder fazer isso? Quando eu falo descansar em Deus, gente, não é sentar, ficar esperando que Deus promova todos os grandes acontecimentos da sua vida. Você precisa se mover. Eu acredito que a ação leva à realização. Mas é importante descansar nas aflições, sabe? Descansar das aflições, né? Não adianta a gente falar assim, eu acredito em Deus, a gente está o tempo todo apavorado, o tempo todo ansioso, o tempo todo com medo do que vai acontecer lá na frente, o tempo todo deprimido com o que já aconteceu lá atrás. Dá um reset na sua cabeça. Entenda o seguinte, a produtividade vai vir quando você conseguir dar um reset e entender para onde você está indo, sabe? E acho que esses foram meus maiores ganhos. Tá, Van, e você veio parar como aqui? Gente, quando a gente começa a ter ganhos realmente reais na nossa vida, que são mensuráveis, que você fala, são ganhos mensuráveis no meu relacionamento, na minha relação com os meus filhos, na minha produtividade, na minha vida profissional, nas propostas profissionais, na minha vida financeira, na minha relação com Deus, quando eu começo a ter ganhos na minha vida como um ser humano, como um ser, não tem como você não querer isso para as outras pessoas. Não tem como você não querer que as outras pessoas à sua volta possam viver isso também, porque um dia você já esteve na pele delas. E às vezes eu converso com pessoas e eu as vejo falando frases e falando coisas que depois contra a própria vida, que estão semeando sementes ruins na própria vida. E eu penso, eu já estive ali. Eu já estive nessa escuridão. Eu já estive exatamente nesse processo. Esse processo é um processo que dói, que machuca. Sabe, quantas vezes eu fui dormir chorando, quantas vezes eu fui em consultas com um psiquiatra, com um psicólogo, sabe? E o psicólogo falou, Van, eu não vou te tratar. Eu não vou te tratar enquanto você não for a um psiquiatra. Enquanto você não tomar um antidepressivo, um ansiolítico, não tem conversa. Eu não conseguia sequer ter uma meia hora de conversa com um psicólogo sem chorar, sabe? Se hoje eu tiver aqui, em algum momento, puder ter a honra de ter pessoas com quem eu trabalhei 20 anos atrás, essas pessoas vão relatar eu participar de reuniões profissionais, veja bem, olha o absurdo que chega, mas eu participar de reuniões profissionais onde eu comecei a chorar no meio da reunião, por uma questão de um desequilíbrio emocional sem fim, não tinha um motivo assim claro, era um desequilíbrio interno que não tinha começo, meio e fim, e que eu não sabia nem de onde vinha. Vinha de uma fraqueza minha. Como é que você se torna produtivo? Como é que você consegue realizar coisas? Como é que você consegue se sentir feliz se você está todo bagunçado por dentro? Se você nem sabe quem você é nessa existência inteira? Se você percebe que o seu relacionamento está uma droga, que o relacionamento com seus filhos também não é funcional, que é um relacionamento complicado, sabe? Que aquilo ali tá indo para um caminho ruim. Se você percebe que financeiramente você trabalha para pagar a conta, isso quando a conta fecha no 0 a 0 no final do mês. Que você está o tempo todo vendendo o seu tempo por dinheiro e aquilo nem paga o teu custo de vida, que já é miserável. Sabe, você já mora mal, você já come mal, você não consegue fazer uma viagem por ano para criar uma experiência boa com a sua família. Para pensar nisso, isso é vida. Sabe, eu gosto, e isso que a inteligência emocional me trouxe também, nessa conexão com Deus que eu falei para vocês, a questão de aprender, de ir atrás, de ler a palavra, de aprender com a palavra. E está lá em João 10:10. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Será? Você já parou para pensar? Você fala, poxa, eu vou à igreja, na minha fé eu vou à igreja, eu me conecto com Deus, com Jesus e tudo mais. Mas eu te falo, você aceitou Jesus na tua vida e você leva uma vida onde você tem uma conexão com Deus. Mas a pergunta que eu te faço, te peço para refletir é a seguinte, e você tem uma vida realmente abundante? Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu te pergunto, você está vivendo essa vida em abundância? Você vive uma vida com Deus, você tem a tua fé ali, você reza todos os dias, ora todos os dias, eu não sei. Por que a sua vida não é abundante? O que será que está faltando você fazer para que você tenha mais produtividade, mais realização, para que você termine um ano, como a gente está terminando, e você pense, poxa, olha a quantidade de coisas que eu já realizei. Será que você está realizando coisas mesmo? Ou será que entra ano, sai ano, você faz aquela lista imensa de desejos para o ano que vem e aquela lista nunca se cumpre? Aquela lista é uma ilusão.
É algo que você criou para ser prazeroso, porque é uma delícia sentar e fazer a lista. É uma delícia a gente sentar e elencar tudo que a gente precisa fazer para a nossa vida ser a vida mais plena possível. E aí, chega janeiro, as pessoas já desistiram da lista. Fevereiro, ninguém nem mais lembra o que tinha naquela lista. Sabe quando é que você vai lembrar da lista de novo? Quando o ano virar e você for fazer a sua outra lista. E aí você fala, nossa, isso daí tinha na minha lista anterior. E você não realizou. Por que será que você não realizou? Por que será que você não consegue ser produtivo? Por que será que você não consegue acumular realizações? E por que será que você acompanha pessoas na internet que estão realizando? Que estão fazendo coisas extraordinárias, que estão viajando, que estão conhecendo países novos. Eu não sei se você tem como valor a questão do viajar. Para mim é um valor importante. Eu brinco que eu nasci em julho, que era mês de férias, né? 16 de julho, porque eu nasci já gostando de viajar, logo de criança. Eu não tinha dinheiro para viajar na infância, sabe? A gente fazia viagens bem limitadas e curtas e tudo mais nas férias, mas nunca era em julho quase. Era sempre mais nas férias de dezembro e janeiro e tal. Com meu pai fazia um super esforço para a gente fazer uma viagem em família. 5 pessoas, não era barato fazer uma viagem em família. Ainda não é. A minha família são 5 pessoas, né? Tenho 3 filhos. Então, assim, eu falo que eu nasci para viajar. Eu gosto muito. Viajar para mim é um valor importante, um motivador importante, algo que me faz querer trabalhar mais, querer produzir mais para realizar. Mas eu também quero, por trás da questão das viagens, eu também quero poder gerar nos meus filhos memórias maravilhosas, para que lá na vida deles adulta eles olhem e falem: poxa, eu lembro aquela vez, sabe? Eu lembro naquela situação, eu lembro naquele local onde a gente estava, eu lembro de ter visto aquilo. E o quanto a nossa mente amplia também quando a gente viaja. Mas pode ser que para você não seja viagem, pode ser que o seu rolê seja outro. Seu lance seja carro. Eu gosto de carro, eu me empolgo comprando carro, sabe? Eu me empolgo quando eu compro aquele carro dos sonhos. Pode ser que seja a sua casa, sabe? A sua casa própria, aquela que eu sonhei, daquele jeitinho que eu sonhei, sabe? Não, eu quero mesmo fazer uma faculdade, Ivan. Eu sou louca para me formar em tal curso. Eu não sei quais são os seus sonhos. O problema é que os anos estão passando e você não está realizando. E uma das coisas que me fez vir para essa área é pensar ver, na verdade, muitas pessoas mais velhas mesmo, lá dos seus 70 anos, 80 anos, e observar nessas pessoas um olhar opaco, um olhar de frustração, um olhar de que como se elas olhassem para trás e fizessem uma análise e percebessem de repente que aqueles sonhos da infância ficaram lá atrás. Ficaram lá atrás e nada virou realidade. Uma coisa ou outra daqui e dali deu certo. Mas a grande maioria não deu certo. Como é que será que é uma vida em que você olha para trás, faz um balanço e vê que ficou muito mais no negativo do que no positivo? Sabe, o casamento não foi essas coisas, afinal de contas, aquele par perfeito só existe no final de um filme, sabe, porque ninguém conta a história que veio depois. Relacionamentos lindos de amor com os filhos gratos lá na frente pelos pais que se dedicaram tanto a eles, só existe na televisão, só existe no filme, só existe, né, na novela. Será que você tem uma vida assim? Quando sobra dinheiro para investir, ou para viajar, ou para realizar um sonho, para dar conforto para sua família? Será que você está vivendo uma vida em que o balanço, no final das contas, é sempre negativo? Isso tem solução, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Não, dê um basta, sabe? Fala, chega, eu não quero mais viver esse estilo de vida. Chega, eu não aceito mais isso para mim. Lembra de uma coisa e grava essa frase que eu vou falar agora para vocês. Eu gosto de brincar o seguinte, quando a gente fala frases importantes, pega o marcador de texto e marca essa frase que eu vou te falar agora. A gente vive o que a gente tolera. E talvez você está vivendo coisas ruins na sua vida porque você está tolerando, você está permitindo que essas coisas estejam na sua vida. Dê um basta. Não dá para viver uma vida assim para sempre. Se eu pude lá atrás dar um basta, eu nem tinha a internet como a gente tem hoje, com tantos mentores maravilhosos ensinando o caminho das pedras ali, sabe? Por que você vai ter que ficar dando cabeçada, dando cabeçada? Na época eu fui lá, precisei emergir 3 dias numa imersão, precisei que alguém pegasse na minha mão e foram só 3 dias. Sabe, eu tenho certeza que se eu reencontrar pessoas daquela época que emergiram comigo nessa mesma imersão de 3 longos dias, a gente dormia super pouco, eu vou encontrar pessoas que estão naquela mesma vida daquela época. Sabe o que fez a diferença para mim? Ter me mantido nesse caminho.
É muito difícil você se manter nesse caminho se não tiver uma pessoa para te falar o que você tem que fazer. Sabe por quê? O ambiente em que a gente vive pesa muito, pesa muito. E se você vive num ambiente tóxico, se você vive num ambiente de escassez, se você vive num ambiente em que as pessoas estão sempre muito mais prontas para criticar do que para ver o lado bom, elas estão sempre muito mais prontas para olhar para o cenário pior do que para olhar para uma possibilidade que pode existir lá na frente, como é que você vai sair disso sozinho? É praticamente impossível, precisa ser muito, muito, muito forte. E o que eu estou te propondo aqui é isso, são novos hábitos que vão te levar para um novo estilo de vida, um estilo de vida que vai ser muito mais congruente com aquilo que você quer para a tua vida. As pessoas querem ser mais produtivas, mas elas não sabem como ser. As pessoas querem realizar mais, mas elas não sabem nem por onde começar. Sabe? Eu te falo, a gente começa mudando o nosso estilo de vida, mudando os nossos hábitos, que consequentemente mudam o nosso estilo de vida, sabe? É dessa forma que a gente vai tendo novos resultados. E o que eu te proponho aqui são ferramentas que façam com que você chegue numa vida que você comece a ter micro-resultados e comece a acumular esses micro-resultados, até que você olha e consegue fazer um panorama e falar, meu Deus, quanto de coisas maravilhosas eu vivi nos últimos anos. Quando eu paro para pensar nos meus últimos anos, desde lá de 2009 para cá, são inúmeros os ganhos que eu tive na minha vida. Inúmeros os ganhos em todos os sentidos. E aí você vai me dizer, Van, mas você não passa pelos desafios que eu passo. Eu vou te falar, eu passei por muitos desafios. Esse ano mesmo de 2022 talvez tenha sido um dos anos mais desafiadores da minha vida. Mas, por questões de saúde e tudo mais. Mas eu aprendi, lembra que eu contei para vocês no começo? A significar desafio, a significar problema como oportunidade de desenvolvimento, oportunidade de crescimento. Eu verdadeiramente creio que todos nós estamos nessa jornada chamada vida para sair dela melhor do que a gente entrou. Então a gente chega aqui bem despreparado, né? Infantil de tudo. E tem gente que morre, velhinho e infantil de tudo. Sabe? Eu acho que dá para a gente amadurecer no processo. Esse é o objetivo, que o processo te amadureça, não te endureça, não te deixe com um olhar cinza e triste, sabe? De desesperança, mas que o olhar, no final das contas, seja um olhar de vitória, um olhar de eu consegui. A jornada não foi fácil, a vida não foi das melhores, mas eu consegui transformar todos os desafios em oportunidades boas de me reinventar, de aprender, e para isso é preciso aprender. É preciso entender que a gente não vai estar pronto nunca. A gente não vai estar pronto nunca, eu não me sinto pronta. Mas eu me sinto bem, eu me sinto muito bem, eu me sinto feliz. Mesmo quando os desafios vêm, eu me sinto feliz. E é sobre isso. É sobre você entender como é que você pode viver uma vida em que o seu sentimento interno não dependa do teu externo. Não dependa das coisas que vão acontecer, se ganhou Lula, se ganhou Bolsonaro, sabe? Isso não te deixe afundado, sabe? Você consiga separar o joio do trigo, você consiga entender que o teu ambiente interior é muito mais forte do que o teu ambiente exterior. Sabe, quem é você nessa história inteira? Um joguete da vida. Alguém que está sempre ficando feliz se alguém elogia, ficando péssimo se alguém critica. Sabe, ficando feliz se a coisa acontece exatamente como você queria. Ficando triste se a coisa degringola no meio do caminho. Para, chega disso. Isso é infantilidade. A vida de adulto é diferente. Vida de adulto precisa de um autocontrole maior, né? A gente precisa entender que tem coisas que não estão no nosso controle. E o que não está no nosso controle não está e está tudo bem. Não tá, você não vai gastar a sua energia com coisas que não estão dentro do teu controle. Pensa nisso. Quantas vezes será que você ficou ali se remoendo com coisas que você simplesmente não tem controle? Não tem controle. Ai, Van, mas é que eu programei nesse domingo de ir com os meus filhos por o parque e aí caiu aquele pé d'água e a gente não conseguiu ir. Você tem controle sobre o clima? Não tem. Um tempo atrás eu vi uma pessoa dizendo assim, era um feriado emendado, tal, no trabalho, e a pessoa ia viajar para a praia. E aí tava tempo feio. Daí a pessoa falou, pobre é fogo mesmo, né? Ai, pobre vai querer fazer uma viagem aí, tem que chover o feriado inteiro. São crenças, sabe? Que você coloca ali, ao invés de você pensar assim, tá, não era, claro que não era o clima que eu queria ir para a praia, tá sol e tudo mais, mas o que eu vou fazer na praia com chuva? Ah, a gente pode, vamos, primeiro, aspectos positivos, né? Minha família vai estar reunida. Isso é muito legal, porque talvez em casa a gente não tenha conseguido ter esse tempo de conexão ali, de tempo de qualidade. Ah, legal. A gente pode, vamos brincar de jogos? Não de jogos virtuais, sai todo mundo da tela.
Vamos brincar de baralho, vamos brincar de imagem e ação, vamos brincar de mímica, sei lá. Sabe, é hora de ser criativo, de unir a família, de dar risada, de colocar todo mundo para cozinhar, sabe? De ver, quem perder vai lavar a louça. Sabe, coisas lúdicas que as pessoas esqueceram, porque hoje em dia está todo mundo ali, ó, conectado no seu celular. Você vai num restaurante, esse restaurante é para ser uma experiência, né? Comida gostosa, o ambiente é diferente, aquele garçom que vem te servir, olha que delícia, alguém te servindo e tá todo mundo ali. Tem sentido uma vida assim? Isso não é uma vida, isso é uma vida mediana. Você precisa falar, eu não quero mais isso para minha vida, eu não aceito mais isso para minha vida. Lembra? Você vive o que você tolera. Se você está vivendo uma vida em que você sai com a sua família para um almoço em família, num restaurante, que você faz aquele sacrifício para pagar aquela conta, e tá todo mundo no celular, que fichas caem? Sabe? Que tipo de vida, que tipo de família, de estrutura familiar será você está criando? Sabe? Você se programa com um monte de coisa e não consegue realizar nem uma das 10 que tem na lista. Que produtividade que você tem na vida? Que comprometimento você tem com os teus sonhos, com as tuas próprias realizações? Então, o grande lance é o seguinte, a gente precisa resetar, sabe? Resetar e começar tudo de novo. Da onde você está. Não é que você vai começar do zero, você vai começar da onde você está, com a experiência de vida que você já tem. Mas você vai perceber que com algumas ferramentas importantes e fáceis de aplicar, você já começa a conseguir extrair da vida o melhor dela. Você já começa a conseguir ser mais produtivo e ver resultados. E ver, de fato, aquela listinha de final de ano, que eu estou dando o exemplo da listinha de final de ano, mas talvez seja uma lista que você tenha para sua vida ali, ela começar a ser ticada com ok, ok, ok. E eu acho que é isso que a gente precisa para a nossa vida. Eu acho que é isso que... E aí, independente se você vai mostrar na rede social ou não mostrar, o fato é que você vai olhar para as pessoas que estão lá na vida, na rede social, expondo ali os seus sucessos e as suas glórias, e vai falar, eu também, eu já fui para esse lugar também. Eu também já conquistei isso daqui. Eu também. E melhor, você cria um ambiente na sua casa em que as pessoas também começam a viver esse tipo de coisa. Seus filhos começam a crescer num ambiente em que eles acreditam que podem dar certo. Quantos cresceram em ambientes que você desde sempre ouviu, desde criancinha, que você não iria dar certo? E você, então, se acostumou a esse fracasso. Você quer filhos assim também? Ou você acredita que você não veio de uma família rica, mas uma família rica pode vir de você? Hein? Já parou para pensar nisso? Que talvez você não tenha vindo de uma situação maravilhosa, mas uma situação maravilhosa você pode gerar para sua família? Você tem que ter esse comprometimento de furar a bolha daquele entra geração e sai geração, e é sempre todo mundo naquela pindaíba, naquela escassez. Decida, aqui parou a escassez, aqui parou mais ou menos, aqui parou o mediano, aqui parou o medíocre na minha vida. Sabe? A partir de hoje eu me comprometo com a minha própria vida e não tem coisa melhor para resultados virem, produtividade acontecer do que nós estarmos comprometidos com a nossa própria vida. Nada vai ser mais importante do que os teus próprios sonhos. Ninguém vai realizar os teus sonhos. Pensa nisso. Uma vez uma amiga me disse, nada é tão seu quanto o seu próprio sonho. E é verdade, nada é tão seu. Ninguém vai pegar o teu sonho e vai decidir realizar por você. Então, o que eu te faço aqui é um convite. Um convite para uma nova vida, um convite para uma vida mais produtiva, um convite para uma vida onde você olha e tem orgulho do que você está vendo ali, porque você não foca na perfeição, você foca no progresso, e você vai vendo progresso mês após mês, ano após ano, você vai se tornando aquela pessoa, aquela da capa do quebra-cabeça, sabe? Aquela que você olha e fala, nossa, era aquilo ali que eu sonhei para minha vida. Será que é isso que você quer para sua vida? Eu vou te pedir para curtir o vídeo, para compartilhar esse vídeo se faz sentido para você, sabe? É um conteúdo importante, as pessoas precisam ser chacoalhadas e querer dar um basta nessa vida, sabe? Elas não precisam se deprimirem por isso, mas elas precisam agir. E é importante agir sabendo como agir. Às vezes a gente não sabe como eu falei lá atrás, eu não sabia como, eu precisei aprender com alguém. E demorou um tempo, e eu caminhei num período escuro de depressão, de ansiedade, por não saber nem para quem pedir ajuda. Então eu te falo, e eu tô aqui para te oferecer essa ajuda, para te oferecer um caminho com ferramentas que foram aplicadas na minha própria vida e na vida de outras pessoas que passaram por esse meu caminho nesses últimos anos e que realmente tiveram ganhos que são inestimáveis. Não tem. Quando você queima a ponte, não tem como você voltar a viver aquela vida mediana de antes. Tudo bem?
Curte aí o vídeo, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, me segue aí nas redes sociais, que eu sempre vou colocar conteúdos que tenham a ver com isso, que tenham a ver com uma vida mais produtiva, que tenham a ver com produtividade real, aquela que faz o nosso olho brilhar, que faz a gente se sentir realizado, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e bora construir essa vida extraordinária e abundante que Jesus nos prometeu, tá bom? Ela existe sim, mas para isso é preciso, trabalhar. Bora trabalhar então? Beijo, tchau, tchau.